Lorival Santana, obrigado pela participação, prazer ter você aqui conosco na bancada. Os Estados Unidos voltaram a impor sanções contra a Venezuela depois que a líder da oposição no país, Maria Corina, foi proibida pela Suprema Corte de lá de se candidatar para as eleições presidenciais. Até agora, o Brasil não se posicionou sobre a decisão contra Corina. Mais informações tem a nossa correspondente em Nova York, Mariana Giangiacomo. O Departamento de Estado americano anunciou que não vai renovar uma licença para que a Venezuela exporte petróleo, a não ser que exista progresso político entre Nicolás Maduro e opositores. A atual permissão acaba em abril. Acordos de consensos nacionais de verdade, cara a cara. Além disso, o Departamento do Tesouro deu até 13 de fevereiro para que as instituições financeiras americanas encerrem todas as transações com a mineradora estatal venezuelana Minerven. Os Estados Unidos tinham aliviado as sanções sobre o setor do petróleo venezuelano em outubro do ano passado, quando Nicolás Maduro e a oposição fecharam um acordo para eleições livres e justas no país. Só que de lá para cá, a situação vem se distanciando cada vez mais disso. A Suprema Corte venezuelana proibiu a candidatura presidencial de Maria Corina Machado, a líder da oposição. Isto se chama delinquência judicial. A Venezuela promete retaliação contra as sanções americanas. O ministro de Energia, Pedro Tellechea, afirmou que as medidas vão afetar os Estados Unidos. E a vice-presidente, Delcy Rodrigues, disse que a Venezuela não vai aceitar voos de repatriação de imigrantes vindos dos Estados Unidos se o que ela chamou de agressão econômica continuar. De Nova York, Mariana Giangiacomo. Lorival, alega-se de um lado que sanções não teriam sido eficazes em exercer certo efeito moderador sobre a ditadura venezuelana. Aparentemente, suspender parte dessas sanções também não foram eficazes em garantir algum tipo de cumprimento da palavra por parte da ditadura venezuelana. Porque o que o Maduro fez foi arrebentar o acordo de Barbados, pelo qual se tinha a perspectiva de uma eleição razoavelmente disputada, segundo regras do jogo aceitas por todos. Maduro parece se sentir muito à vontade para fazer o que ele quer e fazer de trouxa quem acredita nele. Esse acordo é mais um capítulo nisso, porque o acordo é muito ingênuo também, William. Ele parte do princípio de que as instituições venezuelanas funcionam. Ele diz que de acordo com as leis venezuelanas, de acordo com as instituições judiciais venezuelanas, ele cita isso. Então, aí, a malandragem do regime consistiu exatamente nisso, tanto que integrantes do regime estão dizendo hoje que o acordo foi cumprido. Por quê? Porque uma instituição do regime, do país, que é a Corte Suprema, né, disse que não pode participar a Maria Corina Machado. Olha, todo mundo que conhece a Venezuela sabe que desde 2015... não existe mais justiça judiciária independente na Venezuela. Foi quando, no final de 2015, teve a última eleição justa e livre da Venezuela, que ele deu maioria absoluta para a oposição na Assembleia Nacional. O que o chavismo fez? Aposentou os juízes que eram independentes da Suprema Corte, substituiu-os por juízes chavistas, e a partir daí a Suprema Corte passou a anular todas as decisões da Assembleia Nacional. Desde então, houve a tentativa do referendo revogatório em 2016, de acordo com a Constituição chavista, porque a oposição sempre tenta trabalhar com a Constituição que existe, que foi feita pelo Hugo Chávez e que previa o referendo revogatório, e foram colhidas as assinaturas de acordo com a Constituição, e o Supremo anulou, não permitiu. E assim está sendo todas as decisões da justiça venezuelana. Então, como você faz um acordo baseado no funcionamento de uma justiça que está subordinada a um regime ditatorial? Isso foi em outubro. Na época eu já dizia isso, que esse acordo era absurdo. Ele só serve para dar um lustro de legitimidade para uma ditadura. E foi dito e feito. Quer dizer, eu não tinha a menor ilusão de que a Maria Corina Machado poderia disputar essa eleição ou de que essa eleição será justa. Isso é contraditório com os interesses. O que o Maduro fez? Aproveitou para vender petróleo durante esse período. Eu fiz as contas aqui, a Venezuela estava vendendo 600 mil barris de petróleo por dia,
antes do acordo, da suspensão das sanções, e aí passou a vender 760 mil barris. E isso, pelo preço do petróleo venezuelano, rendeu 550 milhões de dólares por mês para a Venezuela. Então, é claro que foi incremental a retomada das vendas. Eu calculo que, no mínimo, o Maduro embolsou $1 bilhão com esse acordo. O Lorival descreve um acordo caracterizado por ser ingênuo, nas palavras do Lorival. Foi ingênuo por parte do governo brasileiro em endossar esse acordo e participar, inclusive, da confecção dele, Daniel? Olha, William, se foi ingênuo por parte do governo brasileiro, foi ingênuo por parte também de todos que respaldaram aí Estados Unidos e Noruega, por exemplo, né? O governo brasileiro não teve ali uma participação decisiva no Acordo de Barbados, sim, acompanhou, o Celso Amorim esteve lá, participou. O que, para mim, está descendo o quadrado é o silêncio até agora e a falta de explicações, mesmo quando se busca ali em conversas reservadas, para entender por que o Brasil até agora tem se mantido calado diante da postura de Nicolás Maduro, sendo que sim participou, não foi protagonista, mas participou do Acordo de Barbados. Eu preciso lembrar que essa é a 16ª tentativa de um acordo mínimo entre governo chavista, ou agora Maduro, e oposição venezuelana. Quer dizer, os processos vão carecendo cada vez mais de um mínimo de credibilidade. Como apontado ali pelo Lorival, houve tempo suficiente para que Maduro forrasse o caixa venezuelano para este ano de 2024, quiçá para também disputar eleições, mesmo que elas não sejam em igualdade de condição com a oposição. Ele terá o caixa forrado, poderá distribuir mais benefícios. Agora, entendendo um pouco a motivação do lado americano, ingênua ou não, era um momento em que os Estados Unidos precisavam de mais petróleo imediatamente, num contexto de guerra na Ucrânia, e num contexto em que, pela primeira vez em muitíssimos anos, eu não saberia precisar quantos anos, mas em muitíssimos anos, o número de venezuelanos que cruzavam ilegalmente a fronteira com os Estados Unidos superou, pela primeira vez, o número de mexicanos. E qual que era o problema? Você não tinha sequer como fazer os voos de repatriação dos Estados Unidos para a Venezuela, porque sequer uma companhia aérea comercial poderia voar para Caracas, dos Estados Unidos. Também não poderia fazê-lo um voo das próprias autoridades americanas. Então, o acordo também era motivado um pouco por isso, mas concordo com a afirmação de ingenuidade de todos aqueles que participaram e endossaram o acordo. Por que estamos quietos? Estamos quietos porque tem um alinhamento, claro, um alinhamento político, tem uma diferença de estratégia em relação a tratar a Venezuela em relação ao governo anterior. O governo anterior levou a campo uma estratégia, o governo Bolsonaro, de rompimento, né? Fechou a embaixada, enfim, que também não foi uma estratégia bem sucedida, que não deu certo, mas a estratégia, vamos dizer assim, do passapanismo ou de um extremo alinhamento político, ele acaba também não surtindo resultado, ou esse tipo de resultado que a gente está vendo, né? Do Nicolás Maduro, da ditadura venezuelana, conseguir levar adiante seus propósitos. Me chamou muita atenção hoje, tem uma entrevista da Maria Corina, né, que é a principal liderança da oposição. A que está impedida de se candidatar. Isso, no Jornal Globo, que ela cita ali, né, para a Janaína, né, que é a correspondente em Buenos Aires, né, do Jornal Globo. A Maria Corina diz que nunca foi procurado pelo governo Lula e que a Venezuela precisa do apoio internacional. E a gente sabe que inúmeras vezes a ditadura venezuelana conversou com o Celso Amorim, conversou com o Itamaraty, há um diálogo, mas com a oposição não. E aí a consequência é isso que a gente está vendo. Lorival, há uma ameaça clara hoje feita pela Venezuela em relação ao Biden quando se trata da imigração. Há um caso agora de altíssima relevância política nos Estados Unidos que tem a ver com a fronteira do Texas. Tem a ver como que o próprio Trump constrói o discurso dele contra o Biden em relação aos imigrantes e os venezuelanos acenam exatamente com esse tipo de bomba. Bomba imigratória, exatamente isso. Que foi o que os cubanos fizeram em 94, né, no auge da crise cubana, quando
Quando eles abriram o porto, né? Abriram o porto e quando a crise, depois do fim da União Soviética, né, que Cuba passou por uma situação que os cubanos emagreceram, né, os cubanos lembram disso, o período especial, né, em que eles não tinham comida, igual na Coreia do Norte hoje e, aliás, igual em Cuba de novo hoje. Mas eles fizeram isso, né? Fidel Castro, na época, inundou, liberou, né, para que os cubanos atravessassem todo tipo de barcos, né? Lembrava os boat people do Vietnã. Todo tipo de barco, lancha, bote, de qualquer jeito, desespero dos cubanos em ir para a Flórida, né? E isso gerou um impasse realmente. Então, de uma certa forma, é a mesma tática usada pelo governo venezuelano, que é um golpe, um tiro no pé em termos de propaganda, né? Porque o regime reconhece que é um lugar inabitável, o país que ele governa, e que as pessoas querem sair de lá e ir para um lugar melhor. Mas é isso, são chantagens que o regime adota, né? E o que ele chama de a guerra econômica, e não busca nenhuma coerência. É um regime que tem total controle sobre o país, né? Um regime altamente repressivo. Esses dias mesmo tratei da economia da Venezuela, né? Porque a redução da inflação lá foi um processo impressionante. Essa inflação da Venezuela que chegou aos milhares, agora esse ano está deve chegar na casa abaixo dos 200%, está menor do que na Argentina. O PIB da Venezuela também se recuperou ano passado, a expectativa para esse ano é uma alta aí acima de 4%, se não me engano. E é esse o fruto que Maduro colhe, né? Não são só os milhões de dólares no bolso, mas a leveza ali, a redução das sanções, permitiu com que a economia da Venezuela tivesse alguma recuperação de fôlego, os investimentos voltaram, as divisas voltaram, e isso pôde melhorar um pouco a condição de vida lá, e certamente isso vai virar campanha política. Agora, sobre a relação da Venezuela com o Brasil, eu quero lembrar aqui que, pelo menos do ponto de vista externo, né, não tem mais ninguém enganado quanto ao alinhamento de Lula com Maduro e a uma aliança difícil de desfazer. A The Economist, que faz a eleição do país do ano, disse claramente, publicou uma foto deste tamanho de Lula com Maduro, que se não fosse o alinhamento e essa aproximação de Lula com Maduro, talvez o Brasil tivesse sido eleito o país do ano. Acabou ganhando a Grécia. Mas, assim, o mundo já entendeu esse alinhamento e essa aproximação de Lula com Maduro, com Putin, com o Irã e por aí vai, mas o com Maduro é talvez o mais simbólico por ser pela proximidade aqui da região. Não vai ser uma coisa fácil e um silêncio corrobora essa visão. O silêncio do governo brasileiro agora. O Daniel está me pedindo a palavra. O William, o Caio comentava aqui dessas declarações que a Maria Corina deu à nossa colega, Janaína Figueiredo, de que nunca teve a oportunidade de conversar com o Lula, mas de que gostaria. E a visão que o Itamaraty, que a assessoria internacional do Palácio do Planalto tem sobre Maria Corina Machado é muito negativa. O governo brasileiro, o governo Lula, tem uma percepção de que a Maria Corina Machado tem se notabilizado nos últimos anos por uma oposição muito divisiva e ela mesma tem adotado uma retórica muito de dizer que essa oposição do Henrique Capriles, do Gerardo Blyde, que é o interlocutor mais frequente ali nas mesas de negociação, de Fred Superlano, é uma oposição falsa, né? Esse é o termo que ela adota. Portanto, que ela não teria condições de fazer uma transição de poder, caso eleita, tranquila, colocando a política venezuelana de volta nos trilhos, Daniel, ou numa questão mais calma. O que você está descrevendo é a percepção que o governo brasileiro tem dessa... É a percepção do governo brasileiro. Okay. E que eventualmente pode estar correta. Agora, não cabe ao governo brasileiro
julgar quem é a melhor adversária para Nicolás Maduro em dezembro de 2024. Me lembro de uma discussão muito antiga na época da Guerra Fria, o Lorival deve lembrar também, se as pessoas deviam conversar ou se opor a ditaduras comunistas no leste da Europa. Até um operário sair marchando de joelhos na frente de um estaleiro, que se chamava Estaleiro Lenin, e dizer, não tem que conversar, tem que enfrentar. Lech Walesa? E aí começa, é que as pessoas não se lembram mais quem foi Lech Walesa, nem que foi o Estaleiro Lenin de Gdansk, nem o que foi a Guerra Fria, mas os velhos como nós ainda se lembram, e se lembram que a tática de conversa, ela apenas ajudou durante muito tempo a permanência dessas ditaduras. E que a tática do enfrentamento civil e por princípios democráticos é que, no fundo, as implodiu. Pessoal, nós estamos terminando essa edição. Queria agradecer a você, Lorival, boa noite, ao Daniel, a você, Thaís, ao Caio aqui comigo no estúdio.